nós viemos conversar com vocês sobre DIT. Você já ouviu falar sobre DIT, professor? É a Divisão Internacional do Trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre a escala internacional da Divisão Internacional do Trabalho. Lembrando a vocês que a gente está falando de questões econômicas. Tudo que envolve dinheiro envolve o capitalismo, que é o sistema econômico que vigora nos tempos de hoje. Então a gente tem que lembrar que lá atrás essa DIT, ela se processava da seguinte forma: países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Isso já é uma versão um pouquinho mais recente. Um fornece matéria-prima e o outro fornece produto industrializado. Peraí. Vamos lá, professora. Vamos lá. Os países desenvolvidos que detêm o quê? O capital, o investimento. Os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, eles têm o quê? Matéria-prima. E aí o que eles fazem? Eles vendem, eles vão exportar essa matéria-prima para os países desenvolvidos e esses países desenvolvidos eles vão industrializar aquela matéria-prima, ou seja, vão ganhar muito mais dinheiro. E essa é a Divisão Internacional do Trabalho. Esse é o famoso X da questão quando se envolve em matemática. Esses países vão sempre sair em vantagem nessa comercialização envolvendo subdesenvolvido e desenvolvido. Produz desigualdades, aumenta a desigualdade entre eles. Um cada vez mais rico e o outro cada vez mais pobre. Até hoje tá difícil, hein? Eita, cada vez mais pobre. O país subdesenvolvido ele demora muito mais a fornecer aquela famosa qualidade de vida à sua população. Então, o capitalismo, que é o sistema econômico que vigora hoje, ele é igual no mundo todo? Na teoria... Óbvio que não. Pois é, mas na teoria ele deveria ser da seguinte formulação para todo mundo. Propriedade privada. Todos os países que vigoram o capitalismo, a pessoa tem direito à propriedade privada. Ela tem direito à posse de uma propriedade. É assim que funciona o capitalismo. Na teoria. Tudo na teoria. Lembrando a vocês que eu sempre digo e ressalto muito isso em sala de aula, que na prática, como ela diz, na teoria, na prática a gente praticamente não é dono de nada. É aquilo que eu digo para vocês: experimenta deixar de pagar os impostos. O imposto do carro, o imposto da casa, para ver se o governo, se o Estado não te toma aquela propriedade. Então assim, quando a gente fala direito à propriedade privada, eu tenho posse da minha propriedade privada, isso é muito relativo. Porque a gente de alguma maneira paga, a gente paga por essa propriedade de uma maneira ou de outra. Exatamente. Bom, obtenção de lucro. Isso é um fator importante e preponderante para o capitalismo. Eu preciso obter lucro para estar participando ativamente da ideia do capitalismo. É aquilo que eu também ressalto muito em sala de aula, que é como se o capitalismo fosse um jogo. Hoje vocês que curtem muitos joguinhos, joguinhos online, como se o capitalismo fosse um jogo. O que seria zerar o jogo? Chegar até o final do jogo, a última fase, eu obter cada vez mais e mais lucro. É o que o Sonic fazia na época que eu jogava Sonic. E como que estão tão velho fazer assim, isso? Captava moedinha. Oi, professor. A gente tem direito à concorrência, certo? Mas algumas empresas que são extremamente grandes, elas estão fazendo o quê? Comprando as menores e acabando com a concorrência. Os grandes conglomerados. Isso aqui a gente fala um pouquinho quando se refere a DIT no sistema, no capitalismo financeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre esses grandes conglomerados que vão engolindo os menores cada vez mais. E isso é ruim para nós, consumidores. Acaba com a concorrência, né? Que é tão sadio quando se fala de ele capitalismo. vai colocar naquele produto parecido com o dele, que ele tomou conta, vou botar um pouquinho diferente só para parecer que tem concorrência. Eu te dou um exemplo agora: Sadia e Perdigão. Eu sempre disse para vocês isso. Pertence a uma única empresa, Brasil Foods. Você vai ao mercado, presunto da Sadia, presunto da Perdigão. Já estou fazendo um merchan aí, depois eu quero meu dinheiro. Enfim, a diminuição, né, o preço entre eles difere um pouquinho. É muito similar, mas o Perdigão normalmente é um pouquinho mais barato. E você acha que está pagando pelo concorrente. Não, você está pagando pelo produto da mesma empresa. E como que eles conseguem esse lucro? Eles vão diminuir o custo da produção.
Que é aqui na outra DIT que a gente vai falar um pouquinho. Lei da oferta e da procura, essencial para o capitalismo se tornar sadio. Não intervenção do Estado. Quem determina o preço dos produtos? Somos nós, consumidores, à medida que eu procuro mais ou menos aquele determinado produto. Agora estamos com um problema com máscaras, álcool em gel. Olha quanto aumentou, né? A proporção que aumentou o álcool em gel à medida que a procura das pessoas por esse produto aumentou demais. É a maneira quando o comerciante escolhe para lucrar muito mais com aquele produto. Não deveria nesse momento. Porém, isso faz parte da ideia da lei da oferta e da procura. Mas eu já vi, inclusive, dentro da farmácia, falando que estava vendendo no preço de custo, porque passaram para eles um valor tão alto que se ele fosse colocar o lucro, mesmo que mínimo, ia ficar muito caro para o consumidor. Isso eles usam também como desculpa para enganar e burlar o consumidor. É o que eu falo para vocês, cabe ao Estado fiscalizar. Esse é o papel importante quando a gente fala de neoliberalismo, que foi um assunto de uma outra aula de geografia. É um dos papéis, quando se fala de neoliberalismo, é o papel do Estado, órgão regulamentador e fiscalizador. Ele não intervém nos preços, mas ele regulamenta e fiscaliza. E quando ele deixa de fazer esse papel... E como que ele vai fazer essa fiscalização? Vai o PROCON nessa empresa, ele vai pedir as notas fiscais para ver se o valor que ele pagou e o valor que ele está cobrando compete com o lucro. Se ele está colocando uma margem de lucro ali sadia... Exorbitante. Se tiver exorbitante, se tiver muito acima da normalidade, ele está abusando e explorando o consumidor. Então cabe a nós, consumidores, também denunciarmos quando a gente achar que de alguma maneira essa relação não está sadia. Outro detalhe importante do capitalismo, que funciona no mundo todo teoricamente: trabalho assalariado tem que ser pago. Por mais que se explore a mão de obra humana, porque a gente sabe que isso rola pra caramba, o famoso mais-valia, que a gente já falou em uma outra oportunidade. Mas olha só, ele é tão bom comigo, ele me dá fim de semana. Gente, não existe isso de patrão ser bom. Você tem direitos e deveres. Você cumpre os deveres, relação você ali. Tem direitos. Ponto. Tá? Por isso tem que estar regulamentado, para ninguém ser passado para trás. Exatamente. Ali há uma relação de que você for honesto o seu trabalho e o patrão paga por esse trabalho fornecido. Acabou. Então não há ali uma questão de benefício ou malefício nessa relação. Pelo menos não deveria. Por isso é regulamentado um salário que teoricamente tem que ser justo. Por isso entra mais uma vez o governo para fiscalizar se aquele salário é justo pelo trabalho a ser praticado naquela relação. E por isso que fizeram uma margem do salário mínimo. Imagina quando não tinha o salário mínimo, a pessoa falava que ia esse pagar... Esse mais-valia, pois é. Mas a gente sabe que salário mínimo também ele só existe efetivamente em países assim de ponta e desenvolvidos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, esse salário mínimo determinado pelo governo não sustenta uma família com várias pessoas. Então tudo isso tem que ser colocado na balança na hora de determinar o salário mínimo. Então é outro assunto também de outra aula quando se fala de população, planejamento familiar, para saber se tudo aquilo se enquadra efetivamente no meu bolso. E a divisão entre classes. O capitalismo prega isso, né? Eu preciso ter o rico, o médio e o pobre. Isso faz parte do processo capitalista. Até a gente tem a meritocracia, você recebe pelo mérito daquilo que você produz, qual o papel que você desempenha nessa sociedade. O que não pode haver, que a gente sempre fala quando se refere ao Brasil, é pessoas que estão na base da pirâmide social estarem sendo exploradas e não estarem tendo acesso àquela vida digna. Eu digo sempre. Que é o quê? Você ter acesso à saúde, educação, lazer, ter as condições normais de qualquer pessoa. Você poder curtir um fim de semana em família, você ter acesso à saúde, a gente fala de capitalismo, não vai estar igualzinho, né, professor? Nunca vai estar. Mas essa até pessoa porque mais a gente humilde... nunca teve nenhum sistema econômico que fosse bom para todos. A gente começou lá na Idade Média com o feudalismo, a gente teve o mercantilismo, a gente teve o socialismo e o capitalismo, e a gente sabe que nenhum desses sistemas econômicos todo mundo vai ter sempre alguém se beneficiando, gente. Isso é um fato importante. Por isso que o acesso à informação também
nos propicia ter mais ganho teoricamente, dentro dessa ideia do capitalismo. Então, como não vai ter todo mundo igual, cabe a nós estarmos nos qualificando para estar buscando cada vez mais um patamar acima nessa pirâmide social, para eu ter acesso a essa qualidade de vida, tanto essencial para a gente viver bem. Adite no capitalismo comercial. Lá atrás a gente tem o capitalismo comercial, no período das grandes navegações, como que ela era determinada? Pela colônia e a metrópole. O colonialismo. E o sistema era o mercantilismo. O que era? O acúmulo de metais preciosos. Então eu acumulava cada vez mais metais preciosos para manter minha balança comercial, o quê? Favorável. Então eu evitava gastar ao máximo e acumulava muito. E quem estava bem? Mínimo. A metrópole sempre frente à colônia. Na verdade, aí os governos que se beneficiavam a todo o tempo, né? Sempre os governos absolutistas para a coroa. Já no capitalismo industrial, a partir do momento que vem a revolução industrial, a gente tem essas metrópoles se tornando países industrializados. Aqueles que exploravam as colônias e acumulavam metais preciosos, hoje se tornam, na verdade, no capitalismo industrial, investir na indústria, vender esse produto industrializado. Então eles vão em busca de quê? De mais matéria-prima e mercado consumidor. E um detalhe importante, professor, é a lei da oferta e procura. A gente teve isso no início da Revolução Industrial, quando a oferta de trabalho, ela era pequena para um volume de trabalhadores que estavam desempregados. Isso fazia com que o salário deles fossem baixíssimos, fossem situações precárias. A população viveu essa época um verdadeiro horror. É verdade. E hoje o que vigora? Vigora o famoso capitalismo financeiro, onde a gente tem os bancos. O sistema financeiro, ele comanda hoje o capital através do financiamento feito por empréstimos para países, empréstimos para corporações, empréstimos para grandes empresários, e eles lucram através da obtenção dos juros. O cara empresta para captar esse dinheiro dobrado depois. E tem a questão Isso também, é o capitalismo financeiro. Questão da bolsa de valores. Que Sim. muitas pessoas acabam investindo na bolsa de valores, investindo nessas empresas que vão estar sendo associadas com esses bancos. Capitalismo financeiro purinho. E o Brasil? Como é que o Brasil teve nessa relação toda da DIT, tanto no comercial, tanto quanto no industrial, quanto agora no financeiro? O Brasil sempre foi um país com mão de obra barata, até os dias de hoje, sempre foi um país riquíssimo em matéria-prima. Sempre digo a vocês, solo fértil, muita disponibilidade de água e calor, isso é importante para a agricultura. Então o Brasil sempre foi um exímio fornecedor de matéria-prima. Hoje a gente tem as commodities, que são aqueles produtos, muitas das vezes produtos primários, e disponibilizados na Bolsa de Valores, que a professora falou. Como a soja, por exemplo, nosso ouro verde. Exatamente. Então, o Brasil, a relação do Brasil com os demais países é basicamente fornecedor de matéria-prima. Temos uma indústria pungente, sem sombra de dúvida, mas não tecnológica. O agronegócio é o que movimenta o nosso famigerado PIB, e o salário. Então é importante dizer para vocês que hoje a gente tem os BRICS, a gente fala muito. Qual é o papel do Brasil nessa historinha dos 5 países aí que teoricamente comandarão a economia futuramente? Quem sabe, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. A gente pega o Brasil, a Rússia e a África do Sul, fornecedores de matéria-prima. China e Índia processam essa matéria-prima através das indústrias e revendem para o resto do mundo. Então nós 5, quer dizer, na verdade esses 5 países, teoricamente, comandarão a economia futuramente. A gente está vendo agora a China despontando até o final desse ano, provavelmente, com o maior PIB do planeta. Professora? Exatamente. Coisas que a gente nunca imaginou ver. Não imaginava que seria tão rápido. Em função de todo esse problema relacionado a esse vírus maldito que veio aí transformar um pouquinho essas relações do capitalismo, mas que a gente tem certeza que vai passar por esse momento de uma maneira muito positiva, porque principalmente nós brasileiros, que estamos sempre acostumados a de alguma maneira passar por situações difíceis, a gente já está mais cascudo a passar por esses problemas e conseguir lá na frente, mais uma vez, alcançar êxito e voltar a ter uma posição importante nessa economia. Então a gente espera que você tenha gostado desse vídeo,
Não esqueça de compartilhar, comenta aí, fala pra gente o que vocês estão achando. Valeu!